Fala pessoal, beleza? Bom, para quem tá chegando agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Vídeo de hoje, né, seguindo o pleito democrático aqui, fiz uma enquete, né, perguntando qual deveria ser o próximo vídeo do canal. Foi uma enquete muito disputada, mas esse vídeo aqui ganhou, né? Vou discutir, né, então, as diferenças entre o fascismo clássico e o bolsonarismo. Primeira coisa, né? Por que eu estou falando em fascismo clássico, né? Hoje, não é nem desde hoje, né? Quem lembra ali, principalmente aquele período bastante conturbado pós-eleições de 2014, né? Vai lembrar que o termo fascismo começou a correr muito ali, né? Esse termo fascismo, ele tinha uma questão que é muito mais ligada a meios empregados, né? Do que remetendo aos fins do fascismo clássico, né? Então, ele tinha um significado muito próximo a um meio golpista, a um meio mais antidemocrático. E agora, mais recentemente, né, com o Bolsonaro, o conceito, né, foi se aproximando da ideia de genocida, né? Então, o fascismo seria uma forma de governar sem nenhuma preocupação com os direitos humanos. é, Todo esse movimento que a gente tem visto, né, que é muito assustador, né? Mas veja, isso é diferente do que pega, né, alguns elementos, né, do fascismo clássico, né, mas é diferente do sentido do fascismo clássico, né? Então, o que foi o fascismo clássico, né? É uma estratégia nacionalista, foi, né, uma estratégia nacionalista num contexto empregada, né, num contexto de consolidação do modo de produção capitalista. Então, vamos pensar aqui né, com o fascismo clássico como Itália e Alemanha. Né? Não vou nem entrar no Japão e ainda assim também não vou pegar os elementos, né, que diferenciavam o nazismo do fascismo. Ficar só pensando nesses dois exemplos. Né? A indústria, né, desses países. Aliás, a indústria dos países, né, que foram as potências colonizadoras, né, Inglaterra, França, né, Portugal e Espanha já tinham ficado para trás, né, mas essas potências que eram colonizadoras, né, e as potências industriais, né, a indústria desses países, né, consolidou ali uma série de vantagens, né, que dava para elas a dianteira na corrida capitalista, né? Então, o capitalismo alemão e o capitalismo italiano, né, são capitalismos tardios, né? É um conceito lá o Chazinho usa muito, né? Diferenciando os países que largaram primeiro, né? Inglaterra, França, Holanda, né? Os Países Baixos, desses países que largaram mais tardiamente, né? Alemanha, Itália e os países que largaram hiper tardiamente, né, que é o caso do Brasil, né? Mas então o fascismo clássico ele está ali localizado nesses países do capitalismo tardio, né? Que eram países que vinham um desenvolvimento industrial, mas que esse desenvolvimento industrial era barrado, né? Ele tinha um limite de que pelo fato, né, de Inglaterra e França e Holanda terem largado na frente e já terem consolidado ali um mercado consumidor e abastecedor de matéria-prima, né, muito em função das práticas, né, imperialistas, colonizadoras. Né. Então, o objetivo, né, dos governos fascistas, né, era conquistar vantagens para a sua economia nacional, né, para a sua indústria nacional. E por isso eles recebiam o apoio, né, dos capitalistas da região. Né? O pessoal pega muito, lembra muito, né, as grandes empresas alemãs, né, que apoiaram o regime fascista. Isso assim, obviamente, eu não estou aqui defendendo a questão. ah, o conjunto da obra, o que eu tô apontando aqui é que para essas empresas, né, para os capitalistas, os governos nazistas, né, os governos fascistas faziam todo sentido, né? Eles vinham a defender o interesse, né, desses capitalistas, né? Mas curiosamente, né,
por esse mesmo motivo, os doutrinadores liberais hoje, quando olham para o passado, né, fica até taxando esses governos, né, como, eram governos socialistas. Por que que eles falam isso, né? Que para eles é aquela ideia de que se o Estado intervém, né, se o Estado tenta agir mais ativamente ali na economia, é um Estado socialista, né? E o Estado fascista, né, os governos fascistas, eles de fato tinham essa preocupação de serem muito ativos, né? Inclusive de entrar em guerra para fortalecer a indústria nacional, né? Então, por isso que tem a gente vê de vez em quando nessas absurdidades aí, né? Mas o fundo é esse, né? Mas o que eu comecei a enfatizar ali é que do ponto de vista econômico, gente, é só do ponto de vista econômico, conquistar mercados consumidores e o acesso barato à matéria-prima, às matérias-primas, né, era a forma mais rápida e eficiente de gerar expansão econômica, né? Então, do ponto de vista econômico, né, os governos fascistas, eles eram absolutamente pragmáticos. Do ponto de vista econômico, aquilo que eles faziam era quase que o óbvio. Era aquela solução ali mais que atacava o problema que eles estavam enfrentando, mas de forma mais direta, de forma mais rápida, de forma mais certeira, né? Então, eu estou enfatizando esse ponto aqui que a gente vai ver logo na sequência, né, quando começar a falar do bolsonarismo, como que isso é diferente. Mas aqui então, só para a gente encerrar essa parte aqui do fascismo clássico, né? Em outras palavras, né, essa ideologia nazifascista, né? Toda ideologia, agora vamos. Todas essas questões mais ali do ideário, né? Que eu nem estou entrando muito nessa discussão aqui, né? Elas eram um meio eficaz, né, de gerar, né, engajamento social, envolver, né, o povo italiano, o povo alemão, mas para garantir essa atuação pragmática no campo da economia, né? Então você tinha ali ideologias absurdas, completamente irracionalistas, mas eram ideologias até certo ponto elaboradas, que gerava, né, esse sentimento de pertencimento, né, nacionalista, o fascismo lá italiano fazendo referências lá ao Império Romano, ao passado glorioso. Mas veja, toda essa história, né, do passado glorioso era para gerar engajamento em direção a um presente, a um futuro também glorioso, né? Isso é diferente, né, em relação ao integralismo no Brasil, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui. Mas então, eu resolvi até fazer isso aqui, porque essa observação aqui, para deixar bastante claro, né? Um ponto, né? Que no capitalismo, prosperidade econômica e prosperidade social, eles não são movimentos amarrados, nem no sentido direto, nem no sentido indireto. Então não significa que se você tem prosperidade econômica, você tem prosperidade social, mas também não significa que você tem prosperidade econômica que você necessariamente tem uma crise social, né? Um rebaixamento do padrão humano, né? De desenvolvimento humano em alguns momentos, né? Por exemplo, num período ali do pós-segunda guerra até ali os anos 70, você teve um período de prosperidade econômica com prosperidade social. Um período ali que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, para alguns países, né, como Itália e Alemanha, né, que tiveram um boom na sua economia, né? Foi um período de prosperidade econômica, mas sem prosperidade social. Era um país que estava ali já se preparando, né, para o movimento bélico. E há outros movimentos, né? Ali, por exemplo, nos anos 90, você tem um momento de relativa prosperidade econômica, mas com baixíssimo impacto social, né? Então veja, são duas coisas descoladas, né? Você pode ter uma com a outra, você pode ter uma sem a outra, você pode ter uma em detrimento da outra. Principalmente quando a gente pensa em prosperidade econômica. É muito difícil pensar no capitalismo em prosperidade social sem prosperidade econômica, né? Então veja, a prosperidade econômica pode não vir junto com prosperidade social, mas prosperidade social dificilmente vem sem a prosperidade econômica. E obviamente eu estou falando isso aqui para pontuar, né, que o fascismo clássico, né, ele foi um movimento pragmático do ponto de vista econômico, mas isso não significa, né, de forma alguma que eu estou argumentando que esses movimentos geraram prosperidade social, né?
Tá, e agora então vamos pensar no contexto do surgimento do bolsonarismo, né? Eu falei que o fascismo clássico ele surgiu, né, nos países de capitalismo tardio num momento de consolidação, né, do capitalismo, né? Que era aquele momento que os limites, né, de expansão começavam a ficar um pouco mais reduzidos então esses países precisaram empregar, né, precisar é uma palavra ruim, né? Mas viu a necessidade naquele momento de empregar essas práticas belicistas, né, para ver se conseguia competir de igual para igual com Reino Unido, a Holanda, já antecipando ali também os Estados Unidos, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, né? Um crescimento econômico bastante relevante. O que, que isso diferencia, né, do contexto do surgimento do bolsonarismo, né? Aqui já é um contexto, né, de longa estagnação da economia capitalista, né? Então, a economia capitalista ela já passou aparentemente aquela fase que ela poderia apresentar um crescimento econômico muito relevante, né? E para viver esse período assim de estagnação, tem uma fase ali de curta prosperidade econômica, crise, uma curta prosperidade econômica, crise. Quando a gente olha no longo curso, é estagnação, né? Quando a gente fala mais precisamente do Brasil, a gente vê os desdobramentos daquela crise ali que estourou em 2014, 2015, né? Falamos sobre ela no mini curso da economia brasileira. E um movimento, né? Um momento de falta de alternativas pragmáticas, né? De enfrentamento do problema. Então, tanto pensando na política nacional, a gente vê a imagem, né, dos governos petistas, né, foram muito desgastadas, né, continua com uma base social bastante relevante, né, mas com uma grande oposição, né, com uma grande até paura, né, das gestões petistas, né, algo que o pessoal voltando lá 2010, isso não acontecia. Tem muito eleitor que hoje aí é eleitor ali do Partido Novo, até mesmo do Bolsonaro, que em 2010 votava ali no PT, ou falava, não, no segundo turno se precisar eu voto. Então, isso é algo que foi sendo construído ali, principalmente depois de 2010. Principalmente começou ali, né, com a história do mensalão, mas a imagem foi se desgastando aos poucos. Então, essa alternativa, né, ela é muito deteriorada e o PSDB nem se fala, né? Vejo o desempenho eleitoral ali do PSDB em 2018, né? E eram as grandes alternativas políticas no momento. Mas eu estou pensando num ponto de vista até mais amplo que isso, né? Estou pensando mesmo no pensamento econômico como um todo, né? Falei no mini curso na última aula do mini curso sobre as crises econômicas, né? Como que o pensamento econômico ele vive num momento de falta de alternativas, né? O pensamento econômico hoje, apesar dessa longa estagnação, né, resiste em buscar novas alternativas, né? Falo, veja, não é nenhuma questão do pessoal trazer uma discussão sobre o comunismo. Poderia, inclusive, às vezes, defender coisas que a gente entende como comunista sem saber o nome, mas não. O pensamento econômico hoje, as soluções que ele apresenta, né, é levar às últimas consequências, né, então consequências radicais, exageradas, de ideias que se provaram ineficazes. Né? Então estou falando ali tanto da ortodoxia liberal quanto das práticas keynesianas. Né? Então a gente vê a MMT, né, que é uma radicalização das propostas do Keynes, e do outro lado a gente vê, por exemplo, o Paulo Guedes, que é uma radicalização ali de ideias liberais. Falando no Paulo Guedes, né, então a gente não tem como, principalmente né, fazendo esse movimento né, de comparar o pragmatismo do fascismo clássico né, com a parte mais pragmática, a parte mais econômica do bolsonarismo, né, sem falar no Paulo Guedes, né, o que é a solução do Paulo Guedes. Né. Paulo Guedes ele aparece nesse movimento, o bolsonarismo junto com o Paulo Guedes ele aparece nesse momento que parecia não haver alternativas. Né. Qual que era a alternativa então que eles criaram? Né? O Paulo Guedes ele tem uma posição ali, o ideário dele né, é uma posição tanto quanto, não diria singular, né, mas o conjunto da obra torna ele uma figura assim, bastante diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Né, porque é uma aliança cínica entre ortodoxia liberal e aristocratismo conservador. Então, todas essas falas dele que são constantes, é uma por semana, a faxineira, né, a doméstica não pode ir para Disney, essas coisas, né, que revelam um aristocratismo, né,
dele, juntamente com a ortodoxia liberal dele, né? Só que ele vai fazer uma defesa de algo que eu já falei aqui, que há pragmatismo econômico nisso, né, que é propor, né, na verdade, propor incentivar ficou ruim ali, né? Incentivar, né? O que ele vem é incentivar a destruição de capital é, daquele capital, né, que se demonstrar na prática incapaz de competir. Então tem um termo, né, que o pessoal utiliza muito na economia, principalmente, né, é, autores, né, que publicam de fora do país, né, uma discussão um pouco mais internacional, né, fala empresas zumbis, né, que são aquelas empresas que elas só conseguem, né, que elas se mantêm ali com uma margem de lucro muito, 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 muito baixa, né, que precisa ali de muito apoio do Estado, com juros baixos, né, e essas empresas, isso aqui não é só na cabeça do Paulo Guedes, não. Na prática é assim também. Essas empresas derrubam a lucratividade da economia como um todo, né? Então, o Paulo Guedes, cinicamente, ele vem e propõe, não, tem que destruir, tem que deixar essas empresas quebrar para ter espaço para as empresas mais competitivas, né? As empresas mais eficientes, que para que elas possam crescer. E aí, até aqui, então, até essa frase que eu coloquei em branco ali, ela é pragmática, ela é muito aceita entre quase todos os pensadores ali da ortodoxia liberal, né? O ponto que eu acho que torna a figura do Guedes ali junta, né, aquele primeira frase, né, em preto ali com a azul, é justamente esse, né? Desconsiderar as condições particulares da economia brasileira no quadro da economia global, né? Então parece que o Paulo Guedes ele não sabe onde ele está pisando, né? Ele não sabe o que é a economia brasileira. Mas a gente já vai voltar nisso na sequência, né? Vamos falar agora do outro lado, né? O bolsonarismo. O bolsonarismo, ele, portanto, ele nasceu, né, e se nutriu da crise de alternativas pragmáticas, né? Como eu já tinha falado, né? E aí ele pode fazer algo, né, que o PSDB, por exemplo, não conseguiu, né? Que é levar o antipetismo às últimas consequências. E justamente na medida em que o fez, nessa parte econômica, ele encontra no Paulo Guedes um, a- o elemento perfeito, né? Porque o PSDB, ele, queira ou não, ainda tem alguma preocupação social, tem alguma preocupação ali. Por exemplo, o PSDB não encamparia, em nenhum momento encampou claramente esse discurso abertamente em torno da destruição de capital, né? Uh, o PSDB, ele os economistas do PSDB, eles não chegaram nesse tipo de radicalismo, né, nesse tipo de oposição radical ao que era o PT. O Paulo Guedes não tem o menor restrição, né, quanto a isso. Então, o Bolsonaro, de novo, tem uma questão ali ideológica que é muito maior que isso, não diria que é tão elaborada quanto lá o fascismo clássico, porque o Brasil não tem um passado como o Império Romano, não tem toda aquela história do pensamento alemão ali também que está por trás do nazismo, né? Mas tem ali um conjunto ideológico, né, que gerou muito engajamento, né, e que dava espaço, né, para que esse ideário do Paul Guedes, né, se acoplasse a ele de forma assim, absoluta, encaixasse perfeitamente, né? Mas por que eu acho que o bolsonarismo é algo tão singular, né? A gente tinha visto é, em vários momentos, né, até eu mesmo falei, a gente está vendo um movimento no mundo em que tinha o Trump lá nos Estados Unidos, o Boris Johnson, né, na Inglaterra, no Reino Unido, e o bolsonarismo aqui, né? Há algo, né, em comum entre esses governos, né? Mas também há algo de muito diferente, né? O plano, aquela defesa do Paulo Guedes, né, que está aqui em branco, né, que eu falei que é um pragmatismo que é aceito pela ortodoxia liberal, ele é aceito, mas ele faz sentido, né? É, na medida, onde que eu coloquei isso aqui, né? Em branco aqui de novo, né? É o tipo de plano que todos os gestores do capital sonham que sejam implantados em outros lugares, mas não onde atuam. Justamente porque você vai incentivar, né? Criar as condições ali para um amplo processo de destruição de capital, mas é o seu capital, né? O capital ali da região que a gente está falando de pessoas que
em tese, né, pretendem ser eleitas pelo voto, né? Então, como é que você permite, né, que uma série de empresas ali que tem os seus gestores, os seus trabalhadores, né, como seus eleitores, né, que elas vão à falência. E a destruição de capital, gente, não é só destruição, não é simplesmente algo muito direcionado ali. Ah, não, vai quebrar essas empresas aqui que estão com uma margem de lucro muito reduzidas, né? O impacto disso é algo que você não controla. Depois de 10 anos, a ideia, né, historicamente, o que se via era um movimento de recuperação de capital, era um movimento de recuperação da economia, crescimento acelerado, né? Mas quando está acontecendo a fase de a destruição do capital, ali você não controla o tamanho da destruição, quem que vai perder, quem que vai ganhar, né? Então é um movimento assim que a ortodoxia liberal, né, vários gestores do capital ali, eles torciam para que acontecia, mas em outros lugares. O pessoal lá no, os competidores da economia brasileira falam, não, eu quero que aconteça lá no Brasil, não aqui na China, não aqui nos Estados Unidos, né? E o Paulo Guedes, ele tinha por conta de todo esse ideário, super ortodoxia, esse aristocratismo, ele não tem vergonha em encampar isso, encampar mesmo isso para a economia brasileira. Então, naquela reunião ministerial lá que a gente foi obrigado a ver as falas lá, ele deixou isso muito claro lá, quando ele falou que não, a gente não vale a pena a gente dar incentivo para o médio capital, a gente só tem que ajudar o grande, justamente, tem que ajudar o capital hoje que é competitivo e deixar o resto ir à falência, né? Mas, de novo, gente, do ponto de vista global da economia capitalista, pensando na continuidade da economia capitalista. Esse movimento da destruição de capital, ele é pragmático. Falei também isso sobre no mini curso lá das crises econômicas. Mas então, na prática, né, o bolsonarismo ele concede esse grande incentivo, né, para o grande capital, para o capital financeiro ali, né? O Brasil tem bancos muito grandes, tem instituições financeiras muito grandes, né? Mas aí ele deixa a própria sorte, né, às demais frações. Todo esse desespero do pessoal ali para driblar distanciamento social, para driblar lockdown, é justamente consequência, né, dessa falta de apoio. Então a gente está vendo, né, o comércio tendo que, principalmente o pequeno comerciante, né, numa situação muito complicada, que ele não tem apoio, ajuda nenhuma, né? Não é simplesmente é, um descaso, né, com a classe trabalhadora, né, com quem depende do salário, né? É também um descaso total, né, com esse pequeno e médio capital, né? Mas aí é aqui que a gente chega, né? Diante da queda inevitável da sua popularidade, porque veja, não tem como você implantar esse tipo de governo, né, esse tipo de ação e não ver a sua popularidade cair, né? E ainda o cenário, né, contribuiu para fazer isso num curto espaço de tempo, né, com pandemia. Então, diante dessa queda inevitável, né, o que o bolsonarismo tem praticado? Né? Se apoiado no controle orçamentário, na medida em que ele é o presidente da República, né, ele tem grande controle, né, no orçamento ali federal. E, em certa medida, o controle do orçamento dos estados e dos municípios, né, por meio das transferências, né? Então, por meio desse controle, né, ele consegue garantir ali uma segurança política para sua continuidade, né? É, então, eu diria hoje que esse apoio que o Bolsonaro ele aparenta ter, né, nas pesquisas já não mostram disso, né? É consequência muito mais, né, ainda um pouco do reflexo daquele movimento ideológico, né, que eu não discuti aqui, né, mas que vinha antes das eleições, né, o antipetismo, mas muito disso vem, né, desse controle orçamentário ali, de ter o controle da grana mesmo, né? Mas aí a gente chega aqui na grande diferença, né? Enquanto o fascismo clássico, né, tinha esse ímpeto nacionalista e, portanto, né, aquele objetivo de defender a indústria nacional como um todo, né? E, portanto, ao fazer, né, ele teve condições de manter uma alta popularidade, né, por um longo período. Porque, pô, você está ajudando ali as suas empresas, então não é simplesmente a vida, né, do capitalista que está melhorando, né? Ele está conseguindo empregar, então está com níveis de desemprego mais baixo, você consegue gerar ali um certo aumento salarial. A gente vai falar disso no próximo vídeo, né, lá do mini curso, né, análise marxista da economia.
na contramão disso, né, o bolsonarismo, né, por meio do Paulo Guedes, né, ele tem um ímpeto cínico e aristocrático, né, essa ideia da destruição de capital. Quem tem que sobreviver é o capital mais eficiente. Então não tem preocupação nacionalista nenhuma aqui. É uma preocupação para o bem da economia capitalista como um todo, sem pensar em fronteiras, né? Não, o que a gente tem que fazer é salvar o capital mais competitivo, o capital mais eficiente e deixar os médios e os pequenos negócios irem à falência, né? E, portanto, né, com esse tipo de raciocínio, você não tem condições, né, de se manter popular por um longo período. Bom, então eu acho que aqui eu aponto, né, as grandes diferenças, né? Obviamente que há também algumas semelhanças, né? Esse termo, né, genocida, fascista, ele não colou de graça, né? Todo esse cinismo também foi muito visto ali, né? Justamente para implantar esse pragmatismo econômico, né, foi muito visto também lá na Alemanha nazista, na Itália fascista, no Japão, né? Mas com essas finalidades distintas. Bom, gente, então é isso. Semana que vem, né, respeitando ainda a ordem da enquete que eu fiz, eu volto com o mini curso, né, uma análise marxista da economia, da teoria prática, e aí acho que provavelmente nas outras 2 semanas eu vou. é, Na outra semana, né, aí eu volto com com o curso lá de introdução à economia política. Então é isso. Quem curtiu o vídeo, dá like aí, comentários de engajamento, se inscreva no canal. Quem quer trocar ideia, mandar questões, entra lá no grupo do Telegram, né? Tô muito mais atuante lá. Às vezes eu distrago um pouquinho a discussão porque eu tenho que ficar mandando áudio para não esquecer, mas enfim, eu tô conseguindo, né? Pegar lá no Telegram, responder esse tipo de mensagem ali, mesmo dúvidas mais elementares, pessoal que está começando a estudar agora, não se furte de entrar lá e trazer suas questões. Gente, é isso, um abraço e até a próxima.